Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Daniel, José Luís Carneiro avisa que a paciência tem limites, enviou 5 cartas com propostas que não tiveram qualquer resposta. Como é que podemos interpretar as queixas e o silêncio? O que vai ser preciso fazer, e eu falo já disso a seguir, mas o que vai ser preciso fazer é mesmo que eu que não sou um grande defensor em geral de pactos de regime, mas estes momentos é evidente que são necessários. Chamemos-lhe pactos de regime, entendimentos entre... E o Governo tem que os fazer com quem quer fazer alguma coisa, não é seguramente com o Chega, que quer ver sempre a pradaria a arder. E, portanto, é para mim relativamente incompreensível, independentemente das propostas serem boas, serem más, esta arrogância permanente de Luís Montenegro, mesmo quando é evidente que vai precisar dos outros, é uma coisa que me deixa sempre estarrecido e ainda não percebi se é um traço de personalidade, se é uma estratégia política, se o que é que é. Neste momento, então, ainda por cima, com a mudança de ambiente, até por causa depois das presidenciais, onde ele vai ser mais chamado a ter este tipo de diálogo, eu não consigo compreender. Eu vou dizer uma frase que é um bocadinho horrível, espero que as pessoas percebam o que é que eu estou a querer dizer. Esta tragédia, como aliás quase todas as tragédias, acaba por também ser uma oportunidade, no sentido que, por exemplo, é uma oportunidade para as lideranças se revelarem. Ana Abrunhosa e Gonçalo Lopes, por exemplo, revelaram-se enquanto líderes. Luís Montenegro, do meu ponto de vista, até agora, se revelou foi em sentido oposto, porque a sua grande marca é a propaganda. E aqui vale zero. E não tentou corrigir ao longo desta mas agora a gente só vai perceber, até agora tentou com melhor... Com a propaganda parece melhor, agora isso nem lhe posso, agora na fase em que entramos a seguir ainda é cedo para fazer qualquer tipo de avaliação. Mas quando eu digo que é uma oportunidade, porque este governo primeiro ganha um desígnio, para além da sua própria sobrevivência política. Tem um objetivo, e isso é bastante importante para um líder político, ter um objetivo, que as pessoas consigam avaliar para além da mera gestão cotidiana. Segundo, eu acho que isto não é apenas, eu não estou a falar dos apoios às pessoas, não estou a falar do costume, daquelas coisas que quando acontecem tragédias é preciso fazer, porque essas vão chocar, seguramente, não tenho a menor dúvida, haja as promessas que existirem com a burocracia, com as dificuldades do Estado reagir. Estou a falar de a reconstrução da parte do país que foi destruída não deve ser só uma reconstrução, deve ser uma requalificação que ainda por cima ajuda ao crescimento económico. Desculpa eu dizer isto em cima da tragédia da vida das pessoas, mas, aliás, para superar essa tragédia, como aconteceu, aliás, com a Europa, quando ficou toda destruída, essa possibilidade existiu e a descentralização do investimento, que não é um pormenor. Ou seja, há uma região que vai ter que receber grande parte do investimento nos próximos tempos. Para isto, o governo precisa de parte da oposição, porque é um governo minoritário. E precisa de lidar com o primeiro dilema que eu deixo para a segunda parte, que é, o problema não vai ser, parece-me, financeiro e do déficit, aliás, pelo que se sabe, entretanto, até pelo que vem da Europa, e não é provável que seja, é falta de mão de obra. O grande problema para a reconstrução daquela região tão maltratada, e não é única no país, há outras partes que também vão precisar de investimento, é essa. E isso leva, o Governo provavelmente vai ter que rever, deixo isso para a segunda parte, algumas daquelas que eram as suas principais prioridades. Ou seja, veremos se o líder se revela percebendo que mudou tudo, mudou muita coisa com o que aconteceu. Já vamos olhar para essas prioridades, mas antes, Francisco, como é que o Governo se está a posicionar? Com arrogância, sobranceria e insensibilidade? Acho que ainda é cedo para vermos isso. O Governo teve nestas 3 semanas, que são as semanas das tempestades e das presidenciais, teve uma manifestação de clareza sobre o que é que pode ser o seu rumo nos próximos 3 anos. O Governo vivíamos todos com a ideia de que o Governo
não tinha propriamente uma ideia muito definida, ou quando eu digo uma ideia definida, a questão não é só a definição, é uma ideia. Qual é que é a ideia? O programa político do governo condensa-se em quê, fundamentalmente? Nós não tínhamos muito bem definida essa ideia. Não só porque o governo apostava muito no equilibrismo, como hoje diz o Pedro Norton no seu artigo do Público, para tentar sobreviver, como também disse aqui o Daniel, entre governando à direita, governando mais ao centro, mas porque a própria ideia de futuro que o governo tinha, que é a ideia das reformas, não só era um bocadinho mais do mesmo, a ideia de que as reformas ou é a reforma laboral ou é a descida dos impostos, que já não capta a atenção das pessoas como se calhar captava antigamente, porque, como disse, é um bocadinho o que é previsível de um governo de centro-direita fazer, ou tentar fazer, mas porque essas próprias reformas levam se levarem a resultados não são imediatos, ou melhor, não são imediatos, como os primeiros efeitos não são visíveis. E isso gera na cabeça das pessoas a percepção de que o governo não está a fazer grande coisa. Porque uma das coisas, um dos aspectos se calhar um dos aspectos que até tornam as sociedades as políticas liberais menos atrativas para grande parte das pessoas hoje em dia, é que os governos apostam muito no sistema de incentivos. Ou seja, os governos liberais não são conhecidos já por fornecerem ou construírem coisas. Não há uma espécie de consequência material quase imediata das suas políticas. Por isso é que, por exemplo, a esquerda discute muito a questão da abundância. O governo tem que fazer mais casas, etc. O facto de ter propostas e de nem sequer... Não, o que eu estou a dizer é que o governo tem a oportunidade, com a reconstrução de parte do país, começar não só a ter um desígnio, mas um desígnio que mostra às pessoas um governo a funcionar, coisas a acontecerem, coisas a serem construídas, a paisagem que nós vemos diariamente a ser alterada. E isso é uma oportunidade grande para o governo, se quiser aproveitá-la. Mas mais do que isso, não foi só este novo desígnio, um desígnio com um horizonte que pode ser representado materialmente, é também a ideia que o governo acho que tem que ter, que o que resulta nós já falámos disto na semana passada, se não me engano, pelo menos eu falei, a ideia que resulta das presidenciais é que há uma hegemonia parlamentar da direita. Essa hegemonia não corresponde a uma hegemonia sociológica da direita. Porque grande parte das pessoas, uma parte esmagadora das pessoas que foram votar, que votaram nos partidos da AD ou da Iniciativa Liberal nas legislativas, foram a correr agora, por causa do medo de André Ventura, a votar em António José Seguro. O que quer dizer que o governo tem, por um lado, um horizonte do que é que há de fazer como seu desígnio, e tem um horizonte sobre com quem é que há de fazer isso. E é evidente que é com o Partido Socialista. Aquilo que me parece que o Governo está a fazer para terminar ou melhor, que o Governo pode estar a pensar é: nós temos de qualquer modo o Partido Socialista no bolso. E porquê? Reparem, o próximo Orçamento do Estado está aprovado. Está aprovado com isto, vão estar estas medidas. Mas não é no orçamento que isso vai... Mas provavelmente vão estar algumas coisas. E mais, e se tu não tiveres um orçamento aprovado, provavelmente não podes gastar estas coisas. Porque vais viver em duodécimos. E, portanto, nós temos pelo menos 2 anos, porque o próximo orçamento entra em vigor quase daqui a 1 ano, não é? Ou daqui a pouco menos de 1 ano, e depois temos até 2028. E a partir daí falta muito pouco para as próximas eleições. Ninguém vai deitar abaixo um governo na reta final. E o governo pode achar que tem o Partido Socialista no bolso. Mesmo além de que, em geral, interessa muito... Diga que a paciência tem limites. Claro que tem, mas eu não estou a dizer que o governo está a fazer bem. Eu acho que, pelo contrário, o governo devia... Porque uma coisa é não haver risco de cair ou não haver risco de perder eleições. Mas há risco de ser degradando, não é? E há um risco do governo não servir para nada. Isso é que é problemático. Esse é que é o grande problema. Daniela, há pouco falavas de um dilema que o governo terá pela frente, a questão da falta de mão de obra. Significa que, a partir de agora, a agenda política mudou ou vai ter de mudar? Nós vivemos pleno emprego. Portanto, nós temos neste momento, já tínhamos antes disto, escassez de mão de obra, que era qualificada,
porque os salários são baixos, porque não há perspectivas de carreira, porque as condições não são boas em Portugal, quer a não qualificada, construção, hotelaria, agricultura, em que os imigrantes são fundamentais. Ora, o governo até agora estava a fazer um 2 em 1 totalmente absurdo, que era, por um lado, através da lei laboral, reduzir a proteção, a previsibilidade, as condições e, portanto, tornando menos atrativo ficar em Portugal. É mais uma razão para não ficar, não é? Para não trabalhar cá. E, por outro lado, restringir a imigração, que era quem podia ocupar alguns dos lugares, sobretudo no trabalho não qualificado. Nós temos uma população ativa a baixar, temos falta de mão de obra e a prioridade do governo até agora não parece ser ditada pela economia, mas sim ditada pelo concurso à direita, pelo concurso dos partidos à direita. Por um lado, a IEL bastante doutrinária, que é a única, vou recordar neste momento, a única defensora desta reforma laboral, a única. Nem sequer a maior parte dos empresários liga nenhuma a esta reforma laboral. Por outro lado, a demagogia xenófoba do Chega, que culpa a imigração do SNS, da habitação, de tudo, claro, dá um jeitão a qualquer governo, porque a culpa é sempre dos imigrantes. O que eu acho é que o governo, tendo em conta, ou seja, eu estou a associar as duas coisas, como eu acho que o grande problema que esta fase a seguir com que vai, para além da burocracia e lentidão do Estado, vai se deparar é com a falta de mão de obra, já está, é um problema imediato. Se o governo quer resolver precisa desta mão de obra, não pode continuar o concurso à direita, que aliás, devo dizer, mais uma vez, as presidenciais mostraram que é um concurso que não... Eu estou aqui quase a argumentar contra mim próprio, porque eu nunca defendo, e não defendi, acho que um Bloco Central é mau para a democracia portuguesa, não acho que seja esse o caminho. Agora, acho que do ponto de vista do governo, a estratégia de continuar esse concurso será suicidária, já não apenas do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, mas é todo do ponto de vista do que precisa de resolver. Como é evidente, vão ter que entrar mais imigrantes. Quem vai continuar a fazer este jogo com o Chega, ao mesmo tempo que sabe que precisa de mais imigrantes neste momento e que vai ter o Chega a tentar cavalgar por aí. A lei laboral tem algumas condições neste momento, quando há falta de mão de obra. A lei laboral tem, ainda por cima, quando seguro foi claro como foi, não tem nenhum. Ou seja, isto muda, mais do que mudar a tática do governo, a estratégia, muda a agenda, e mudando a agenda, ou Luís Montenegro consegue se adaptar à nova agenda, ou vai ter graves problemas, não só políticos, mesmo de execução do que tem que fazer. Francisco, há dilemas que mudam a agenda política do governo? Eu imagino que sim. Repara, o mercado laboral em Portugal precisa de alguma flexibilidade, mas neste momento o aspecto do mercado laboral onde é preciso mais flexibilidade é na entrada de imigrantes, que também é uma questão de flexibilidade do mercado laboral. A esquerda é que normalmente não gosta de ver isso. A esquerda gosta de regular todos os mercados. O único mercado que não gosta de regular é o mercado da mão de obra estrangeira. Deixa-me devolver. A direita gosta de desregular todos os mercados. O único é que é completamente estatista. É verdade. É na imigração. Por isso é que eu coloquei como coloquei a questão. Nós precisamos, eu coloquei a questão puramente como uma pessoa puramente de centro-direita. O mercado laboral precisa de mais flexibilidade. O aspecto onde ele precisa de mais flexibilidade no imediato também, mas não só por causa desta desgraça que nos aconteceu, é um mercado da mão de obra estrangeira. Quanto à lei laboral, a lei laboral está morta naquele formato que o Governo apresentou desde que André Ventura viu a rua. Então, com a proposta que o GT fez, então ficou enterrada definitivamente. Teve medo da rua. Mas mesmo depois começa a campanha eleitoral para as presidenciais e nós vimos que todos os candidatos que poderiam aparentemente ganhar eram contra... Tirando o Cotrim. Sim, mas todos os outros, eram contra não necessariamente aquele pacote, mas uma coisa que ia dar ao mesmo, que é um pacote laboral, um pacote de alterações à lei laboral que não incluísse, pelo menos, ou que não incluísse a UGT. E, portanto, eu acho, muito sinceramente, que o Governo vai ter que ir encontrar uma forma de acordo com a UGT, que vai desembocar necessariamente em mais flexibilidade laboral, mas não na flexibilidade que o Governo queria.
naquela que pretendia. Na sequência das tempestades, Daniel, regressou também o debate sobre a necessidade de regionalização. Pode ajudar a responder melhor às calamidades? Não é mais pode ajudar, é absolutamente central. Nós na catástrofes culpamos sempre a incompetência do poder central e desculpamos sempre os poucos resultados que muitas vezes o trabalho hercúleo do poder local, e ainda assim consegue alguns, não consegue. Como costumamos lamentar o desperdício, a falta de prevenção, o mau ordenamento do território, que são problemas estruturais que se tornam apenas mais evidentes nestes momentos. Porque temos um Estado demasiado distante e concentrado e temos, por outro lado, um poder local que não tem escala para responder a nenhuma, nem à parte da prevenção, nem à parte da resposta, e muito consegue para a escala que tem. Nós somos um dos países com mais centralistas da OCDE. Isto mede-se por quanto da despesa é responsabilidade do poder não central, do poder local. A Itália criou regiões administrativas depois das cheias de 1966. Também as tinha na Constituição e fez a sua regionalização depois das cheias de 1966, exatamente pela evidência de que não funciona. E se não funciona nos estrangeiros, também não funciona no resto. Só que o resto não é tão evidente. É tão evidente para toda a gente que é necessário uma estrutura intermédia suficientemente próxima, mas com escala, que conheça o território, que conheça bem o território. Vê-se bem nos autarcas a importância de conhecer o território. Mas com escala, é tão evidente que as CCDRs foram ganhando cada vez mais poder. Nós fizemos a pior regionalização possível, que é a regionalização sem democracia, sem escrutínio e mais burocratizada do que seria a regionalização democrática que está escrita na Constituição, porque ficámos presos a um referendo que juntou todos os populismos, todas as demagogias. A demagogia contra a democracia, a demagogia contra os cargos políticos, a demagogia contra o Estado, as demagogias de direita e de esquerda, apesar de ter havido uma divisão esquerda-direita, acho que ultrapassou isso. Por isso, o que eu acho eu ouço falar muitas vezes da reforma do Estado. E a reforma do Estado é sempre aquele debate ideológico ultra simplificado, mais Estado, menos Estado, concordando todos depois que é preciso melhor Estado. Ora, aí Estado. Melhor Estado é um Estado mais adequado. Nem é mais, nem é menos. Nos casos é mais, nos casos é menos. É mais adequado. E isso também tem a ver com a escala. Nós precisamos das regiões. Parte dos problemas teriam sido menores na reação, parte dos problemas teriam sido menores na prevenção, mas tenho certeza que, sobretudo, grande parte dos problemas seriam menores na fase que vem a seguir. Se tivéssemos regiões a fazer... Não precisamos de mais nada. Eu acho que a Madeira, por exemplo, que é a terra da minha família, teve um péssimo presidente do governo regional. Nem ele conseguiu deixar de tornar a região da Madeira num exemplo de enorme crescimento e desenvolvimento económico, e Açores igual. E, portanto, as regiões autónomas deviam ter servido para nós percebermos a importância, o absurdo. Sabes qual é o problema? Eu acho que é isto. Os regionalistas, quando chegam a primeiros ministros, deixam de ser regionalistas. Porquê? Porque fazer regionalização é partilhar poder e ninguém gosta de partilhar poder. Francisco, é a regionalização que pode desatar aqui o novelo? Eu tendo a ver os riscos da experiência, sem prejuízo de achar que ela deve ser ou pode ser levada a cabo. E há 2 ou 3 riscos que para mim são importantes. Há um risco de contexto. O Daniel há pouco falou do contexto em que foi debatida, em que foi o último referendo. Eu imagino que seria, neste ambiente de populismo, o risco imediato da demagogia, os tremendismos nacionalistas, regionalistas. Além disso, no médio e longo prazo, eu também não escondo o receio que tenho de que numa sociedade, num país, ou melhor, numa nação, que é uma raridade na Europa, que é uma nação fundamentalmente coesa, com uma noção de destino comum, de caminho partilhado, de que com fronteiras perenes há muitos séculos, começar a passar a ideia de que há regiões que são distintas, que são autossuficientes, que podem até certo ponto ser rivais. Isto pode parecer neste momento que não é um perigo, mas nós se olharmos para os outros países onde há regiões a sério, vemos como isso se pode transformar num perigo, num ambiente
em que nós vivemos. E depois também, não quero diminuí-lo, apesar disto poder parecer de demagogia, como vimos com a tentativa de fazer uma regionalização encapotada, que foi a eleição dos presidentes das CCDR. Temos o pior dos dois mundos, na que foi um acordo entre o PSD e o PS, obviamente que havia o risco da regionalização ser um entendimento para mais boys. Dito isto, eu não quero ficar só por aqui, é muito rápido, 30 segundos para dizer o seguinte. Eu concedo que Portugal tem uma organização político-administrativa muito antiga, que provavelmente é obsoleta. Quer dizer, é do século XIX, no essencial. Há funções do Estado que deveriam estar em organismos mais próximos das populações e há funções ou competências dos municípios que só faz sentido serem exercidas num contexto territorialmente mais vasto. E, portanto, eu acho, imensas delas. quer dizer, isto é evidente, o mundo é completamente diferente do mundo que existia quando nós constituímos esta organização político-administrativa. O grande problema para mim é que eu nunca sei do que é que estamos a falar quando estamos a falar de regionalização. Quer dizer, eu acho que os defensores deviam colocar modelos em cima da mesa. Fazemos um programa um dia sobre isso. Deixa-me só dizer isto. Esse desafio. Eu não estou a ser cínico. Eu sei, mas tenho. É completamente diferente ter um modelo em que as regiões vão ter determinadas competências do que ter com outras. Vai ser só para acrescentar competências? Ou quais são as competências que os municípios deixam de ter? E quais são as competências que o Estado Central deixa de ter? Vai ser para tirar competências de cima e de baixo. Sim. Tem que ser, senão... Para mim são competências semelhantes às que têm os governos regionais, talvez um pouco menos. Acho que tem riscos evidentes, mas eu acho que está na altura de termos uma discussão séria. Não uma discussão sobre quem é que é a favor e contra, e quem é contra é mau e quem é a favor é bom. Dará seguramente um mote para um próximo programa. Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, boa noite a ambos. Obrigada.